O Colégio Nossa Senhora de Sion está espalhado em 22 países, sendo aproximadamente 23 colégios e 130 casas de irmãs. O carisma de qualquer congregação ou de qualquer grupo é o que mais lhe marca publicamente a identidade. O carisma de Sion envolve acolhimento, atitude de discípulo, diálogo e escuta. Hoje estamos aqui no Colégio Nossa Senhora de Sion do Batel para contar um pouco do método e da história dessa instituição. Com o coordenador e professor Maurício, será que você poderia escutar um pouco da história do colégio? Claro. As Irmãs de Sion chegaram aqui em Curitiba em 1906 e também adoeceram nesse mesmo período da febre amarela. Então elas acabaram retornando algumas, né, para o Rio de Janeiro. Mas depois, nos anos 40, a cidade de Curitiba pediu que elas retornassem. E ficam uns 30 anos sem ninguém aqui em Curitiba. Mas depois a cidade chama as irmãs de volta, porque realmente o intuito da congregação de Sion é a educação. Então elas vêm para instalar o colégio aqui em Curitiba. E a partir dali, então, o colégio sempre esteve presente, né, muito renomado aqui em Curitiba, muita gente conhece o Sion. E a partir dali a gente tem 113 anos, então. Tá? Boa tarde, a gente está aqui no Colégio Nossa Senhora de Sion, Unidade Solitude, para mostrar um pouco mais para vocês dessa instituição. A história dessa escola começa quando as Irmãs de Sion doaram um pedaço do convento delas, que fica lá atrás, para abrir uma pequena escola. Essa escola ensinava só até o ensino fundamental 1, mas conforme o tempo foi passando, foi se desenvolvendo e a gente tem tudo que temos hoje. Então, desde o início, no Fundamental 1, a partir do primeiro ano, as crianças são alfabetizadas pelo método fônico. O que isso quer dizer? Que eles escutam o som da letra e aí eles vão formando as palavras. Então, eles são organizados por meio dos ditados, das cartilhas, já têm contato com os textos e eles já vão interpretando aquilo que eles vão lendo. Então, quando a criança sai do primeiro ano aqui no colégio, pela nossa forma de trabalhar, eles já saem alfabetizados. A proposta daí a partir do segundo ano são as fichas. Então a Montessori ela tem o princípio que a criança pode ter é educada para a liberdade da escolha. Ela vai escolher aquilo que ela quer fazer. Então eu acho que dois pilares que a gente pode pensar na Montessori é a escolha, a livre escolha, que é a liberdade da escolha, e a autonomia. Uma criança que tem autonomia, ela tem condições de escolher aquilo que ela quer fazer. Então, desde pequenininha, a gente já vai trabalhando autonomia. O que é autonomia? Que a criança faça por ela e não pelos comandos externos, de dentro para fora. Então, tudo que vem da Montessori é isso, é de dentro para fora. Então, eles têm proposta de 8 fichas semanais. Essas fichas são 3 de português, 3 de matemática, uma de história ou geografia e outra de ciências. Durante a semana, a criança precisa fazer tudo isso, mas ela vai escolhendo por onde ela quer fazer. Então, isso é uma outra possibilidade. Na matemática, a gente tem os materiais de matemática, que vão ser apoio para a criança compreender e construir seu raciocínio lógico. Nós temos, assim, nas salas, a maioria das salas hoje, elas têm os espaços. O espaço de língua portuguesa, o espaço de matemática. Então, quando a criança vai fazer a ficha, ela já vai para aquele espaço e aquele espaço já contém tudo aquilo que ela vai precisar para a pesquisa. Bom, o Sion oferece vaga para poucas pessoas, porque a gente faz um trabalho individualista, né?
Vocês não são números, vocês são pessoas. Como você acha que o método do Sion influencia na formação dos alunos como pessoas? Eu acho muito importante no método a questão da graça e da cortesia, a questão de todo o método montessoriano ajuda a criança a ser mais autônoma. E isso é muito, para quem estuda história, é muito bom, né? A criança correr atrás do assunto, do conteúdo. Para mim isso é muito importante. A questão da autonomia, a graça e cortesia. Eu entrei no Sion no 6º ano e já naquela época eu senti uma diferença muito grande de como eram as outras escolas que eu estudei para essa, né? Então eu acredito que o Sion me ajudou a me formar como pessoa, enquanto as outras escolas meio que focam mais em quantidade e não qualidade de ensino, sabe? A proposta pedagógica do Colégio Sion também inclui o método Raman, criado pela francesa Simone Raman no início do século XX. Baseado em exercícios gráficos, manuais e movimentos vividos em grupo, o Raman integra os aspectos intelectual, afetivo e motor, visando desenvolver a mobilidade intelectual, a disponibilidade emocional e a motor. Meu nome é Amanda, eu tenho 32 anos e estudei no Colégio Sion da 7ª série até o final do ensino médio. O Sion foi um colégio muito bom na minha vida. Eu saí de um colégio onde eu sofria bullying, eu era maltratada pelos outros alunos. E quando cheguei no Sion, eu encontrei uma família. Eu fui muito bem tratada, os alunos me receberam bem, coordenação, os professores. E foi bem numa fase onde eu tive uma dificuldade, minha família sofreu uma dificuldade financeira. E o colégio, preocupado com o meu bem-estar, meu pai disse que teria que me tirar do colégio e eles me ofereceram uma bolsa de estudos, onde o meu único comprometimento era tirar boas notas e ter um bom comportamento no colégio. Assim, eu me senti muito bem lá, me senti super acolhida e eu passei por um outro momento difícil, que quando eu estava no 2º ano do ensino médio eu engravidei e o colégio me deu todo o apoio, eles me ajudaram bastante, a coordenadora me dispensou bem antes do final das aulas para que eu pudesse ter minha filha. E ela já chegou a mandar aluno lá em casa para ver se eu estava passando bem, ela me ligava. Então, assim, o colégio é muito humano mesmo. Eu tenho muito carinho pelo Sion, sou muito grata por tudo que fizeram por mim. Entrei no Sion no maternal, saí no 9º ano. E o Sion, para minha vida escolar hoje, que eu tô ainda no ensino médio, no 2º ano, me ajudou muito a ter a minha base, sabe? Toda a minha base de língua portuguesa, de matemática, das outras matérias também, mas principalmente essas duas, a minha base foi do Sion, porque se não fosse isso eu não teria passado no concurso do Colégio da Polícia, que é onde eu tô estudando hoje. Então, com certeza o Sion foi fundamental nessa etapa da minha vida. E outra coisa que o Sion foi fundamental também foi na minha criação, porque desde pequena, desde que eu nasci, enfim, todo mundo na minha casa sempre me criou muito bem. Eu acho que eu fui bem criada, né? Eu espero. E daí o Sion reforçava isso. Todos os dias eles vinham com alguma coisa nova, desde pequenininhas, jardim, 1º ano, 2º aninho, sempre reforçando, principalmente assuntos como bullying, assuntos como dividir, coisas que a gente aprende em sociedade, né? Que vivendo em sociedade que a gente aprende. Então o Sion teve um papel muito marcante na minha vida nessas etapas, nessas fases que todo mundo tem que passar, né? E foi uma coisa muito positiva, com certeza.